Fala Corinthians, como é que você tá? Tudo certo? Aqui é o Alisson e nesse vídeo eu vou te mostrar o caminho e a dificuldade dos 8 times que estão lutando para sair do Z4 terão até o final do Campeonato Brasileiro, incluindo o Corinthians. Vamos ver quem tem a tabela mais acessível e quem tem a tabela mais difícil. Tá chegando agora no canal? Se inscreve aí, pô, porque esse material, por exemplo, eu fiquei o dia inteiro produzindo. São muitos jogos para analisar, para montar aqui. Pô, são a reta final de 8 times. Então deixa o like, deixa um comentário, porque é muito importante para que eu consiga continuar trazendo esse tipo de conteúdo para cá. Na bandostore.com.br você encontra recomendações de links de vendedores de camisas do exterior do Coringão para aquele precinho show de bola. Por exemplo, as camisas versão torcedor estão saindo a partir de R$ 69,00. Caso você goste e queira adquirir alguma, você será redirecionado para o site em questão. Por exemplo, clicou aqui, vai ser redirecionado, escolhe lá sem número, escolhe o tamanho e a partir daquele valor você já pode adquirir. Beleza? Então sempre são vendedores qualificados que são indicados aqui no bandostore.com.br. O link está na descrição e tem muitas opções para você escolher. Se liga, da temporada atual, temporada anterior, alternativas, clássicas, retrô, muita coisa maneira. E meus amigos, estamos falando de trabalho de verdade. Eu peguei os últimos jogos de todos esses times aqui. Criciúma, Red Bull Bragantino, Juventude, Atlético Paranaense, Fluminense, Vitória, Corinthians e Cuiabá estão inclusive nessa ordem aqui na tabela. Só não peguei do Atlético Goianiense porque o próprio presidente dos caras falou que já era. Então por que a gente vai fazer as contas para eles, não é verdade? Então vamos lá, analisando de time por time. No decorrer da análise eu vou mostrando inclusive qual o peso que eu utilizei nessa continha aqui pra gente ver qual que é o caminho mais difícil. Então vamos lá, começando pelo Criciúma. Olha que coisa mais linda essa apresentação. Eu fiquei realmente o dia inteiro preparando isso pra vocês, então deixa o like. Criciúma tá em 12º, 35 pontos. Ah, Alisson, mas já tá escapando, já praticamente nem tá nessa conta aí do rebaixamento. Calma que você vai ver logo na sequência que tá assim, 35 pontos e 29 jogos. Vamos lá, Botafogo e Criciúma, peso 2. Então eu classifiquei e ranqueei com pesos. 0 para jogo mais simples, fácil, 1 para um jogo médio e 2 para um jogo difícil. Então normalmente quando é adversário lá do G6, seja em casa ou fora, eu coloquei ranqueado com peso 2. Porque cá entre nós, um time que está lutando para não cair, quando vai pegar um time de G6 que está estável no campeonato, com desempenho regular, é sempre muito difícil. Então aqui vai pegar Botafogo, vai pegar São Paulo, vai pegar Internacional e vai pegar o Cruzeiro fora. E ali quando um time está em meio de tabela, por exemplo, meio de tabela para cima, e esse adversário vai enfrentar fora de casa, então também aumenta para um peso 2. Nesse caso aqui, Criciúma e Vitória, como é um adversário que está abaixo e o Criciúma vai jogar em casa, peso 0. Fluminense, que é um adversário direto, porém um jogo fora, peso 1. E aqui, Criciúma e Corinthians, como ele vai jogar em casa contra o Corinthians, também peso 1. E nessa análise eu fui ranqueando todos os jogos de todos os times até o final para a gente ter um total de pontos, depois ver quantos jogos que faltam e a gente fazer essa divisão de pontos por jogos para aí sim a gente encontrar a dificuldade do time. Porque afinal, tem alguns times que tem 9 jogos ainda para disputar, outros 10, outros 11. Então a gente tem que fazer essa continha final de pontos por jogos para ver qual que é a dificuldade. Então dito isso, explicado como que foi a minha análise, o Criciúma tem um total de 13 pontos de dificuldade em 9 jogos. Dividindo isso, ficaria uma dificuldade de 1.4. Esse é o caminho do Criciúma, inclusive um dos mais difíceis. Você vai ver logo na sequência. Vamos para o próximo, Red Bull Bragantino, que é o atual 13º colocado, tem 35 pontos, mesma coisa que o Criciúma em 29 jogos. Olha só, nesse caso aqui vai enfrentar o Vitória fora de casa. Por que é uma avaliação com peso 0? Porque o Vitória está atrás do Red Bull, nesse caso qualifica ele a ter um peso 0 na nossa tabela aqui para fazer um ranqueamento final. Vai pegar o Botafogo em casa, por que é peso 2? Porque é líder, G4, G6, normalmente tem essa dificuldade e esse peso para a gente fazer uma análise. E aqui, por exemplo, mas vai pegar o Cuiabá, por que não é peso 1? Porque vai jogar em casa contra o adversário que está atrás dele na tabela. E aqui o Atlético Goianiense foi um caso extra que eu coloquei já como dificuldade 0, seja em casa ou fora, porque os próprios já estão se autoconsiderando rebaixados. O São Paulo, por exemplo, é G6, então peso 2. Internacional fora de casa, peso 2. Vai pegar o Cruzeiro em casa, que ele não é G6, mas está no meio alto de tabela, peso 1. O Atlético Paranaense, que vem numa
fase terrível e ainda tá abaixo dele na tabela, mesmo sendo fora de casa, peso 0. Fechando com o Criciúma, que está mais próximo dele na tabela, em casa, peso 1. Então com isso um total de peso 8 em 9 jogos, fazendo a divisão uma dificuldade de 0,8. Então você já entende que o caminho do Criciúma está muito mais difícil que o caminho do Bragantino, por exemplo. Vamos lá, próximo, Juventude, 14º na tabela, 34 pontos em 29 jogos. Ele vai pegar o Palmeiras em casa, é difícil. Flamengo fora, mais difícil ainda para um jogo fora de casa de um time que está lá em cima. Vai pegar o Fortaleza, olha que tabela embaçada nos 3 próximos jogos. Também peso duplo. Bahia em casa, ele está muito próximo do G6. Aqui ficou beirando um peso 2, mas a gente contabilizou como peso 1, também podendo virar um peso 2. O Grêmio, por estar próximo do Juventude na tabela, ficou como peso 1. O Cuiabá, por estar bem abaixo e o Juventude vai fazer esse jogo em casa, ficou como peso 0. Contra o Atlético Mineiro, peso 1. Contra o São Paulo, peso 2. E fechando com o Cruzeiro, peso 1. Totalizando total de 12 em 9 jogos, uma dificuldade de 1,3. Aí a gente já vai começando a ver times com tabela mais fáceis, outras medianas e outros mais difíceis. Então veja muito bem que a tabela do Juventude e do Criciúma, que por mais que eles estejam mais acima na tabela, tem uma dificuldade bem grande e é aí que esse campeonato pode embolar de vez, fazendo com que os times que estejam mais abaixo acabem chegando no Juventude e no Criciúma, talvez inclusive nas próximas 3 rodadas, hein? Porque olha a dificuldade da tabela do Criciúma e do Juventude. Juventude vai pegar Palmeiras, Flamengo e Fortaleza, top 3 do campeonato. Essa é a tabela do Juventude. E o Criciúma vai pegar Botafogo, São Paulo e Internacional. G6 também, meus amigos. Então não estão livres não, porque aqui em 3 rodadas pode mudar absolutamente tudo. E os times que atualmente estão em 12º e 13º e 14º lugar, melhor dizendo, na tabela, podem se embolar de vez. Vamos ver, Atlético Paranaense, que apesar de estar muito mal, conta com os últimos jogos, que ainda tem 2 a mais ainda para realizar, conta com os últimos jogos que não são tão difíceis. Veja só, o Corinthians, que está muito próximo na tabela fora de casa, peso 1. E ó, não tô sendo clubista, eu tô colocando o Corinthians com pesos realistas de acordo com os times aqui, hein. As próximas 2 rodadas, 2 duelos contra times que estão muito próximos, Corinthians e Fluminense. Vai pegar o Cruzeiro em casa, peso 1, o Vitória em casa, peso 0, que está atrás na tabela, depois vai visitar o São Paulo, peso 2, Atlético Goianiense já rebaixado, peso 0, em casa também, Bahia fora, peso 2, o Fluminense em casa, que também está muito próximo na tabela, por isso dá a condição de um peso 0, de podendo ser um peso 1, mas eu, na minha opinião, coloquei como peso 0 para o Atlético, que ele pode fazer valer esse mando de campo. A mesma coisa com o Red Bull. Aqui, se eu fosse um pouco mais exigente, poderia até colocar um ponto aqui, tanto no Fluminense quanto no Red Bull. Ou um aqui ou outro ali. No muito ficaria a dificuldade de 0,9 para 1. Mas essa mais ou menos é a tabela do Atlético. Então ficando ali ó, no meio termo de dificuldade. E aqui se repete Atlético Mineiro e Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, porque é um jogo do primeiro turno muito anterior que ainda não foi disputado e não se sabe exatamente qual a ordem que será colocado. Vamos lá, próximo, Fluminense, 16º colocado, tem uma tabela aí ó, intermediária também, vai pegar o Flamengo. Beleza que o Flamengo pode ter alguns desfalques, porém se acha mesmo que o Flamengo, fora de casa, com a torcida mandante, vai querer dar mole pro Fluminense, que pode ter a possibilidade de cair para a Série B, mas com certeza não. O Flamengo, novamente, colocando o mesmo critério em todos os times, por ser G4, G6, peso 2. Fluminense enfrentando o Atlético em casa, então peso 0 por ter a possibilidade maior de vitória, porque normalmente é estatística isso, times mandantes se dão melhor que os times visitantes na tabela do Brasileirão. Vai visitar o Vitória fora de casa, ó, outro duelo direto, então peso 1. Grêmio peso 1, Internacional fora peso 2. Fortaleza em casa, pô, é em casa, mas é o Fortaleza que tá muito bem na tabela, peso 2 também. Vai receber o Criciúma em casa, então peso 0. Vai fora contra o CAP, peso 1. Vai pegar o Cuiabá, que tá bem abaixo na tabela do Fluminense, bem abaixo, tá abaixo na tabela, peso 0. E vai finalizar com peso 2 fora de casa contra o Palmeiras, que pode estar disputando o título do Campeonato Brasileiro. Então jogo muito difícil aí no final, hein? Um total de peso 11 em 10 jogos, colocando a dificuldade de 1,1. Vamos lá, próximo. Vitória, 17º na tabela, 29 pontos e 29 jogos.
O Vitória, peso 1 contra o Red Bull Bragantino, peso 1 contra o Fluminense, os 2 jogos em casa, peso 1 contra o Atlético Paranaense, que vai ser fora de casa. Aqui eu fui bondoso com o Vitória, colocando eles como favoritos contra o Corinthians em casa, porque o Corinthians está abaixo na tabela. Aquilo que eu falei, não fui clubista, eu coloquei sempre se balizando em tabela e dando o mesmo critério para todos os adversários. Criciúma e Vitória fora de casa, peso 1, Botafogo e Vitória, 2. Vai pegar o Fortaleza, peso 2, vai pegar o Grêmio em casa, peso 1 e fechando com o Flamengo também, muito difícil a última rodada do Vitória, dependendo do que o Flamengo estiver brigando. Vai que ele ainda está brigando por uma vaga direta ou pré-Libertadores, enfim, pode ser que seja muito importante também para o Flamengo, como pode não ser. Então a gente está colocando baseado no dia de hoje essa dificuldade. E é agora que a gente vai analisar o caminho do Coringão. Vejamos, a gente vai pegar o Atlético Paranaense, que é um adversário que pode ultrapassar eles com uma vitória em casa, então peso 0. A mesma coisa contra o Cuiabá, que está atrás de nós na tabela, então peso 0 também, utilizando o mesmo critério aqui para os outros times. Então vai pegar o Palmeiras em casa com peso 2, talvez o adversário mais difícil da nossa reta final do Campeonato Brasileiro, visto que a gente já passou o Internacional também seria um peso 2, por exemplo. Depois, peso 1, Vitória fora de casa. Vai pegar agora vários times de meio de tabela, Cruzeiro e Vasco, peso 1, os 2 em casa, porque não estão em G6, porém estão ali em 10º acima. O Criciúma, por estar à frente de nós e ser um jogo fora, peso 1. O Bahia também é um time que está se credenciando a G6, mas ainda não é, por exemplo, peso 1. E o Grêmio fora de casa, peso 1. Então a gente tem vários jogos medianos e um difícil. Então totalizando 8 pontos de peso de dificuldade em 9 jogos, ficando aí com uma dificuldade de 0.8. E o que é esse 0.8? A gente basicamente divide os pontos pelos jogos e tem o resultado da dificuldade. E vamos fechar então o Cuiabá, porque daí a gente não vai analisar o Atlético Goianiense, que eles se auto já rebaixaram no campeonato. Então vamos lá, Atlético Goianiense e Cuiabá. Novamente o mesmo critério, quando o Atlético Goianiense, se os caras já se auto rebaixaram e estão com uma campanha realmente muito ruim, então peso 0. O Vasco 1 contra o Corinthians, peso 1. Contra o Bragantino fora de casa, peso 1. Botafogo 2 contra o Flamengo 2. Juventude fora, peso 1, Bahia, peso 2, Fluminense fora, peso 1 e o Vasco em casa, peso 1. Então, totalizando uma dificuldade ali, ó, de 12 pontos em 10 jogos, finalizando a dificuldade em 1.2. E agora, feito todos esses cálculos, pense a dificuldade que foi fazer todo esse levantamento, esse gráfico, pegar todos os jogos. Então deixa o like aqui embaixo em comentário para apoiar o canal. Então, feito isso, vamos fazer o resumo e ver qual que é a dificuldade de todos os times? Bora lá, lista final. Ao meu ver, na minha opinião, fazendo esse exercício que eu fiz com todos os times, quem tem a tabela mais difícil até o final do campeonato é o Criciúma. E olha, o Criciúma que está ali teoricamente mais desgarrado da turma, mas como tem uma tabela muito mais difícil, isso daqui pode se embolar, meus amigos. Então não dá para descartar o Criciúma não. E o Juventude também, que ele também já está um pouquinho mais acima dos outros times hoje na tabela, mas coisa que em sei lá, 2, 3 jogos isso aqui pode mudar absolutamente tudo. Dando sequência com Vitória e Cuiabá, que ao meu ver tem tabelas semelhantes, o Fluminense um pouquinho mais inferior, e as tabelas mais acessíveis dos últimos colocados atualmente são do Atlético Paranaense, do Bragantino e do Corinthians. Ao meu ver, fazendo todo esse peso, essa listagem, analisando fora, em casa, time do G4, time do G6, duelos diretos lá embaixo, eu cheguei a essa conclusão de que o Corinthians e o Bragantino têm sim as melhores tabelas até o final do campeonato. E aí, meus amigos, o que vocês têm a dizer? Vocês concordam, não concordam? Deixa aqui embaixo na descrição. Sei que isso daqui dá muita discussão, porém eu queria eu mesmo fazer a minha opinião com um levantamento. Eu tô começando, e eu comecei, melhor dizendo, esse vídeo de dia e vejo como que já tá mais noite aqui, só tô com a luz artificial na minha cara. Eu fiquei o dia todo fazendo isso. Mas eu tô fazendo isso porque eu acredito muito nesse canal e eu acho que vai dar certo. Então conto com o apoio e colaboração de vocês para dar o like, para se inscrever, para deixar comentário, para fazer esse canal bombar aqui no YouTube. Ó, que maneira, agora a gente tem também um canal no WhatsApp. Então você pode também clicar no link aqui embaixo na descrição que você vai ser redirecionado. É um canal mesmo no WhatsApp, onde todos os vídeos, novidades, bastidores, tudo que envolve aqui o canal, o projeto, eu vou postar lá e você em primeira mão vai poder acompanhar. Então às vezes o YouTube não me manda uma notificação, não manda uma recomendação de novo vídeo, novo conteúdo que tem por aqui, lá no canal, no WhatsApp você vai encontrar. O link tá aqui embaixo na descrição, clica lá e participa, segue a gente no canal no WhatsApp.
Recomendação novamente da bandostore.com.br, tá procurando aquela peita classuda do Coringão, dá uma olhada aqui, link na descrição que você vai encontrar com bons valores. Então há muito modelo maneiro que você tenho certeza que você vai curtir. Link tá aqui embaixo na descrição, clica lá que você vai ser redirecionado para um vendedor de confiança. Continua assistindo os vídeos aqui no canal, acessa o canal que tem muito conteúdo maneiro que se você é Coringão, tenho certeza que você vai curtir. Muito obrigado por ficar até o final desse vídeo aqui, que falou foi o Alisson, e até o próximo vídeo. Ah, lembra que também a gente tem um Instagram, tá aqui embaixo na descrição. Valeu, até a próxima e vai Corinthians!